Paz, irmãos, tudo bem? Vamos começar nossa última aula a respeito das igrejas do Apocalipse, a aula número 9, a sétima igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Uma igreja famosa porque ela é muito conhecida principalmente pela sua oscilação. Uma igreja que não se mantinha no mesmo patamar. Eles sempre oscilavam. Uma hora eram quentes, outra hora eram frios. E essa característica de Laodiceia, a carta gira em torno disso. É a principal crítica, é a principal mensagem da igreja de Laodiceia. Tá bom? E nós vamos entender por que essa igreja ela é referência e ela é uma profecia para a igreja dos nossos dias hoje. Por que a igreja de Cristo ela tem essa característica de mornidão? Vamos entender isso? Bom, irmãos, vamos orar então para nós começarmos essa aula. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta aula, pela tua presença. Te agradecemos por mais uma oportunidade, ó Deus, de aprender a tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja conosco, ó Deus, em cada momento, em cada tempo, que nós não venhamos carregar dúvidas, mas eu sei que quando a tua presença está conosco, as nossas dúvidas são esclarecidas. Por isso, Pai, eu coloco esta aula diante da tua presença, para que nós venhamos sair daqui completamente, ó Deus, cheios de conhecimento, de sabedoria da tua palavra. Eu te agradeço por mais uma oportunidade, e se tem alguma coisa que atrapalhar a tua igreja de aprender a tua palavra, que saia em nome do Senhor Jesus. Esta aula está consagrada ao Senhor, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar então a nossa nona aula e a última aula sobre as igrejas. Bom, a igreja de Laodiceia, você encontra a mensagem de Laodiceia no capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 14 ao versículo 22. Amém? Bom, como todas as aulas nós estamos colocando essa introdução, a igreja de Laodiceia não é diferente, tá? Essas características nós vimos já em estudos anteriores, mas o que eu sempre bato na tecla é o sexto item aqui, que é o nosso esboço. Esse esboço nós estamos colocando em todas as aulas, tá? Saudação, elogio, reprimenda, exortação, recompensa, tá? Nós vimos lá em Filadélfia e em Esmirna que não existe reprimenda nenhuma, tá? E para esta igreja aqui, Laodiceia, dentro desse esboço, nós vamos ver que aqui não existe elogio, tá? Todas as outras cartas, todas as outras igrejas tinham os seus defeitos, mas ainda assim tinha aqueles requisitos de elogio, aquele comportamento que ainda existia no meio deles e que caracterizava um elogio da parte de Jesus Cristo. Bom, para Laodiceia, irmãos, não existe isso, tá? Jesus ele não vai utilizar nenhum tipo de elogio para esta igreja. Tá bom? Bom, então só para a gente reprisar o que nós vimos até agora, nós vimos até essa sexta igreja aqui, a igreja de Filadélfia, que foi a nossa última aula. Amém? Depois no final da aula eu vou passar de novo, fazer um resumo das 7 igrejas para nós resumirmos realmente o que nós vimos até agora. Amém? Bom, então, como nós estamos fazendo aqui em todas as aulas das igrejas, nós estamos contextualizando a época, contextualizando a cultura e o que existia na época das igrejas para caracterizar muitas vezes o porquê que Cristo utiliza a sua saudação, os seus elogios, suas exortações, muito em função do que caracterizava a cultura daquela cidade que a igreja estava inserida, tá bom? E aqui em Laodiceia não vai ser diferente também. E eu adianto já que eu coloco o nome desta igreja da igreja insensata, muito por causa da sua oscilação. Uma hora quente, uma hora fria. Amém? Então vamos lá. Então antes de iniciarmos o conteúdo desta carta de Laodiceia, vamos nos contextualizar. Primeiro, Laodiceia, tá? A princípio era chamada de Dióspolis, cidade de Zeus. Por volta do ano 3 a.C., ela foi conquistada por Antíoco II, onde a sua esposa Laodiceia ficou tão impressionada com a beleza da cidade que pediu para o seu marido Antíoco a homenageá-la colocando um novo nome na cidade, se tornando Laodiceia, que significa o povo que julga. Então essa cidade não se chamava Laodiceia, ela se chamava Dióspolis. Então Antíoco ali, que era casado
que é muito influenciado pela sua esposa Laodiceia. Numa visita nessa cidade, Antíoco, um homem muito rico, ele muda o nome dessa cidade de Dióspolis para Laodiceia, para homenageá-la à sua esposa, tá? Então você perceba já que desde o princípio essa cidade já começa a mudar o seu padrão, tá? A sua identidade. Bom, segundo, Laodiceia ela ficava no principal cruzamento de estrada dos vales da Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. Bom, nos tempos romanos, ela era importante centro de administração e comércio, tá? Era uma cidade, nós vamos ver aqui outros contextos da cidade, tá? Mas era uma cidade extremamente importante na época e muito rica, tá? Eu adianto para vocês que era uma cidade que tinha muito investimento privado, iniciativas privadas, né? O investimento, um dinheiro que vinha da parte das pessoas. Então grandes empresários, grandes comerciantes, pessoas com posses investiam nessa cidade e eles se gloriavam disso. Guarda essa informação. Terceiro, as questões de justiça na região, né, naquela região da Ásia Menor, elas eram ouvidas em Laodiceia e fundos eram depositados em bancos e cidades para a sua segurança. Então Laodiceia tinha ali uns principais bancos, tá? Então os principais bancos onde eram depositados as fortunas da época eram em Laodiceia. E os principais julgamentos, digamos assim, o Supremo Tribunal da época ficava em Laodiceia. Então os grandes casos, os grandes processos, os grandes julgamentos aconteciam em Laodiceia, tá? Todas essas informações, irmãos, são importantes para nós caracterizarmos a carta depois. Amém? Bom, quarto, Laodiceia ela era uma cidade extremamente rica, onde muitos dos seus moradores tinham muitos recursos e desse modo a cidade gozava de grande prosperidade financeira, tá? Acho que eu já dei essa informação aqui só para a gente reforçar essa ideia, tá? Tinha muito investimento, tinha muita gente rica que investia na cidade. Então era normal a pessoa que visitava Laodiceia encontrar prédios, monumentos, dava para perceber que a cidade tinha uma infraestrutura invejável, tá? Bom, quinto, Laodiceia tinha uma importante escola de oftalmologia, provavelmente a principal da época. Informação importante também, irmãos, tá? O principal hospital para cuidar dos olhos da época era em Laodiceia, tá? Laodiceia era referência na fabricação de vestimentas e eles produziam uma espécie de lã negra que ditou o padrão de moda antigamente. Ao lado de Roma era o centro de moda do seu tempo. Então também era uma cidade referência na área de moda, na área de costura, na área de lançar vestimentas. Ao lado de Roma eram as principais cidades onde faziam essas divulgações da moda, das roupas, tá? Eles tinham uma área têxtil muito forte também, tá? E sétimo, lá na região de Laodiceia existem muitas fontes de águas termais. Então, desta forma, a água que existia em Laodiceia era água morna, onde era usada apenas para enfeite, não para beber. Isto explica porque Laodiceia tinha o costume de construir muitas fontes. Nós vamos ver algumas imagens aqui e eu falo para vocês que a cidade ela tinha esse costume de construir muitas fontes, porque as águas naturais da cidade eram águas mornas. Tá? Jesus vai usar essa realidade da cidade para caracterizar a carta, e é isso que nós vamos nos contextualizar hoje, tá? Mas as águas naturais de Laodiceia eram mornas, tá? Muito porque vinham águas frias da região de Colosso e muita água fria e muita água morna, quente, da região de Herápolis, tá? E quando chegava em Laodiceia, a água era morna. Então essa água não serve para beber. Até hoje as pessoas, os turistas que visitam aquela região falam que a água do hotel ali é morna ainda, e então ele pegava como essa água não era para ser consumida, não dava para ser consumida, então essa água ficava jorrando naquelas fontes ali apenas para enfeite, tá? Então as águas que eles tinham que consumir, eles tinham que exportar essa água, tá? Não vinha de aquedutos naturais deles,
Amém? Bom, aqui algumas imagens de Laodiceia, tá? Hoje é uma cidade chamada Dinsley. Se você digitar no Google Maps, é o nome da cidade hoje, tá? Uma cidade bem estruturada. Do lado direito, aqui nas imagens, você vê algumas imagens das ruínas de Laodiceia, do sítio arqueológico que existe ali, tá? É um sítio bem explorado, digamos assim. Tem bastante informações ali para caracterizar a época da cidade antiga de Laodiceia. Bom, como nós estamos fazendo em outras cartas também, eu coloco para vocês os mapas, só para vocês identificarem no mapa hoje aonde ficava a antiga cidade de Laodiceia, a atual Dinsley, tá? Numa imagem mais ampliada, você vê ali aquele ponto ali embaixo, Dinsley, é onde fica a cidade de Laodiceia, tá bom? A nossa última igreja aqui. Aqui mais algumas imagens, irmãos, da antiga cidade, de algumas ruínas aqui, tá? Talvez você perceba que tem algumas colunas muito bem preservadas aqui. Agora você imagine, se nessa época aqui, passado 2000 anos, ou mais de 2000 anos, e a cidade e as ruínas ainda, essas colunas muito bem preservadas, você imagina a qualidade de concreto e de ferro armado que foi usado para construir essa cidade. Eram materiais de qualidade, tá? Você percebe isso pela condição, pelos estados das ruínas hoje, que estão muito bem preservadas. Aqui nesse canto superior, aqui na parte direita da tela, você vê ali também que existia ali também, como foi o caso de Éfeso, o caso de Pérgamo, teatros romanos, tá? Bom, irmãos, então vamos entrar no livro da Bíblia aqui a respeito de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Amém? Bom, então Laodiceia nós trazemos para os nossos dias hoje. Como eu falei nos estudos anteriores, as igrejas funcionavam simultaneamente, eram realidades reais da época de João. Então Jesus utiliza essa realidade para profetizar o que vai acontecer com a Igreja de Cristo com o passar dos tempos. Passou todos os tempos, todas as profecias aconteceram e chegou finalmente na nossa igreja, nos nossos dias, século 21.
e o comportamento da Igreja de Cristo hoje é caracterizada pela Igreja de Laodiceia, a Igreja do finais dos tempos. Bom, esta igreja que predominará ao final dos tempos, uma igreja morna, dividida entre riquezas materiais e vida santa. O ritualismo, ele expurgou qualquer ação do Espírito nos corações. Nós estamos no período de Laodiceia, tá? Essa profecia aqui do Apocalipse está acontecendo hoje em nossos dias. O comportamento de Laodiceia, ela predomina em nossos dias. Mas não é porque predomina, irmãos, que nós temos que aceitar o comportamento. Nós estamos nesse período, mas não precisamos estar nesse estado, tá bom? Por mais que a palavra de Deus profetize esse comportamento na igreja, e ela é real e ela acontece, isso não justifica que nós nos devemos comportar assim. Nós temos a escolha de estarmos na condição de Laodiceia ou não. Amém? Nós podemos ser quentes. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, nós dividimos a aula dessa maneira, seguindo aquele sexto esboço lá que eu coloquei no slide anterior. Eu adiantei para vocês que a igreja de Laodiceia não tem elogio, mas lá no versículo 14 você vai encontrar a saudação. No versículo 15 até o versículo 17 você vai encontrar as reprimendas e as acusações de Jesus Cristo para essa igreja. Lá no versículo 18 até o versículo 20 você vai encontrar as exortações. E lá no versículo 21 e 22 você vai encontrar o galardão. Apocalipse 3, versículo 14, a seção de Laodiceia diz assim a palavra: E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, que deras fosses frios ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres um ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você percebe, irmãos, as palavras fortes aqui nessa sessão para a igreja de Laodiceia e para a igreja dos nossos dias hoje, tá? Então vamos começar aqui no começo dessa sessão, no versículo 14, tá? A respeito da saudação de Jesus Cristo. Bom, Laodiceia, ela confiava nos seus próprios recursos, e para eles não havia ninguém moralmente superior, tá? Lembra que eu falei para vocês que é uma cidade que recebia muitos recursos materiais, tá? Então eles confiavam muito nesses investimentos. Eles depositavam muito a sua confiança naquilo que eles recebiam dessas pessoas ricas. Então eles acabaram confiando muito nos bens materiais, tá? E a palavra do Senhor diz assim: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, tá? Bom, Jesus, ele é o Amém. Então a confirmação de todas as palavras de Deus, a certeza de tudo o que foi falado pelos profetas se cumprirá e se cumpriram, tá? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1:20: Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nela houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o Amém, para a glória de Deus por nós. E lá o profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 16, diz assim: Assim que aquele que se bem dizer na terra, se bendirá no Deus da verdade.
E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Tá? Então essas palavras confirmam que ele é o encerramento de todas as coisas. Ele é o ômega, tá? Ele é o amém, tá? Segundo, mais uma vez, como aconteceu também para a carta para Filadélfia, o Senhor ele se manifesta como verdadeiro, ou seja, não há engano em sua vida, e ele resgatou o homem da morte. Ele ressuscitou e tudo foi consumado e o preço foi pago por ele. Tá? Então, só para relembrar, ele é o amém, porque ele é o cumpridor de todas as coisas, ele é o ômega, tá? Ele é o finalizador de tudo, nele se cumpriu todas as coisas, e ele é o verdadeiro, porque nele foi consumado a verdade, nele foi consumado as profecias, e nele se cumpre todas as coisas, tá bom? Bom, a palavra do Senhor continua: o princípio da criação de Deus. Então o Senhor Jesus, além de ser a testemunha fiel e verdadeiro, lembre-se que essa é a saudação para a igreja de Laodiceia. Além de ele ser a testemunha fiel e verdadeira, ele também é o princípio da criação de Deus. Tá? Então, para uma igreja, para um povo que está acostumado a depositar sua confiança no dinheiro, nos recursos materiais, então é lógico que Jesus vai começar uma saudação para eles caracterizarem a sua confiança agora no Senhor Jesus e não mais no dinheiro. Porque Jesus está demonstrando aqui que ele é acima das coisas materiais que eles estavam depositando a sua confiança. Tá bom? Então, antes de vir os recursos financeiros dele, Jesus estava falando: antes veio eu, e eu sou o princípio da criação de tudo que vocês estão vendo, inclusive do dinheiro que vocês recebem. Tá? Bom, a fonte da palavra princípio aqui quer dizer fonte e origem. Nós devemos entender que em nenhum lugar das Escrituras nós vamos encontrar algo que possa dar a entender que Cristo foi criado. Tá? Então, Jesus está caracterizando aqui realmente que ele é autocriado, ele é o criador de todas as coisas e não existia nada antes dele. Tá? Cristo é a causa da criação, é isso que João 1,3 diz, quando ele diz assim, João 1,3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 18, o apóstolo Paulo fala também uma verdade muito apropriada em relação a isso, que é: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tá? Então, tanto João como o apóstolo Paulo, eles caracterizam de forma muito clara a autocriação de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ele não foi criado por ninguém. Ele é a autocriação, ele é o princípio da criação, ele é a causa da criação, tá? Ele é desde o princípio, ele é o verbo, por causa dele que as coisas apareceram. Tá? Então Cristo ele faz questão aqui de caracterizar que eu sou o princípio da criação de Deus. Amém? Então, como Jesus fez a saudação para todas as igrejas, essa saudação tinha que cair como uma luva para aquele povo, para Laodiceia aqui não é diferente. Cristo está caracterizando aqui a sua importância, o alto grau de importância que Jesus Cristo tem acima de tudo e de todos. O seu trono está acima de tudo. E tudo que eles estavam depositando a sua confiança ia, a partir dessa saudação, se desmoronar. Tá? Lembre-se que Cristo fala para todas as igrejas: quem tem ouvidos ouça. Então, para aquela igreja, aquelas pessoas que tinham ouvido do Espírito Santo para ouvir, isso eles entenderiam. Existiam aqueles também que não iriam entender essa saudação, irmãos. Amém? Então, essa saudação de Jesus Cristo para caracterizar a sua importância e para desmantelar toda a confiança que a igreja de Laodiceia estava depositando, seja em bens materiais, seja em recursos financeiros, seja nos seus prédios, seja nos seus investimentos, seja nos seus hospitais, seja nas suas referências. Amém?
Bom, como eu falei, não existe elogio aqui em Laodiceia, tá? E nós vamos entender muito por que não tem elogio, pelas reprimendas e acusações de Cristo, que não são poucas, tá bom? Bom, vamos começar então com as reprimendas. Você identifica aqui no versículo 15 ao versículo 17 do capítulo 3. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá, se vocês fossem frio ou quente. Então Jesus começa a reprimenda já falando da principal característica de Laodiceia, que é a mornidão, que é a oscilação. É não estar nem lá e nem cá. É estar sempre no cima do muro. Tá? Podemos dizer que a vida cristã ela tem 3 temperaturas espirituais. Vamos usar esse termo aqui para nós conseguirmos deixar a aula um pouco mais clara nessa questão. Bom, primeiro aqui, um coração fervoroso ardendo por Deus. Lucas 24, 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando Jesus encontra os 2 apóstolos, os 2 discípulos ali no caminho de Emaús, é esta palavra que ele ouve, que é caracterizada aqui. Acaso não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Esta é uma temperatura. Vamos ver uma segunda temperatura: um coração frio. Então ele tem um coração fervoroso, que é quando a palavra de Deus ferve em nós. Tem o coração frio, Mateus 24, 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem a chance de um dia serem alcançados por Deus, tá? Então, existem as pessoas com coração fervorosos que buscam a Deus, estão sempre na presença de Deus. Existem as pessoas que têm um coração frio, que não conhecem a palavra, que não vão para a igreja, que não se interessam pelas coisas de Deus. Mas as pessoas que têm um coração frio, irmãos, elas podem ainda ser alcançadas e elas podem ser aquecidas ainda. Quantas pessoas não estão na igreja, mas quando recebem uma palavra, o coração se esquenta e ferve. Então tem essas 2 temperaturas: as pessoas que estão na presença de Deus e as pessoas que estão fora da presença de Deus. Mas existe a terceira temperatura, que é a temperatura de Laodiceia, que é um coração morno. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, essa palavra de Jesus aqui em Mateus 6,24 é a característica da pessoa morna. A pessoa que quer agradar 2 coisas ao mesmo tempo, e com Deus isso não funciona, irmãos. É por isso que Deus despreza a mornidão, porque Ele deve ocupar o primeiro lugar das nossas vidas, não o segundo nem o terceiro, tá? Se você quiser dividir Deus com outra coisa ao mesmo tempo, você vai estar desagradando a Deus e vai estar agradando a Satanás. Conta aquela história que Satanás é o dono do muro. Então a pessoa que está no muro sempre tem da parte de Deus um esforço para que você pule para o lado de Deus. Mas Satanás não vai se esforçar para você sair do muro, porque o muro pertence a ele. Se você estiver em cima do muro, você automaticamente está do lado dele. Tá bom? Bom, então a igreja de Laodiceia sabia exatamente como era desagradável ter uma temperatura morna. Lembra que eu falei para vocês que a água natural da cidade era morna. Então eles sabiam quão desagradável era viver nesse ambiente de mornidão. Nós não podemos tomar a água natural nossa, porque ela não dá para beber, ela não é potável, ela é morna. Então eles sabiam quão desagradável é isso, e Jesus utiliza essa realidade para mostrar o quão desagradável para ele também é conviver e é ter uma pessoa morna na igreja. Como falamos no início, a cidade recebia águas mornas e insalubres, e por causa das fontes termais, por causa da região de ter solo vulcânico. Então, desta forma, a água era usada apenas para enfeite e decoração, com a construção de várias fontes. Só para a gente reforçar o que eu disse no começo da aula. Jesus, entretanto, afirma que a vida deles é igualmente desagradável. Olha que palavra forte, irmãos.
como a água que eles rejeitavam. Então nós podemos dizer que Laodiceia era uma igreja corrompida, lembrando que eles foram comprados por Antíoco II. Então eles estavam divididos entre a fidelidade a Deus e corrupção humana. Então, desde o início ali, quando a cidade deixou de ser Dióspolis e passou a ser Laodiceia, eles se acostumaram e virou uma cultura da cidade eles serem comprados por duas partes. Uma hora eles eram uma coisa, outra hora eles foram comprados e viraram outra coisa. Então sempre teve essa oscilação, sempre teve um lá e um cá. Amém? Então, quem é frio pelo menos sente essa falta de calor. Então nós devemos sempre ser quentes, nunca morno. Então, esta aula, irmãos, é bom nós analisarmos as nossas vidas e ver qual é a temperatura que está o nosso coração. Será que o nosso coração é quente na presença de Deus? Será que nós temos prazer em estar na presença de Deus, prazer em orar, prazer em estar aqui aprendendo a palavra, prazer em acessar aqui as aulas da escola bíblica e aprender? Ou é desanimador muitas vezes para nós? Será que o nosso coração está frio? Nós não temos mais prazer nenhum em estar na casa de Deus? Bom, uma palavra de Deus direto para esses corações aquece e nós podemos voltar. Ou será que o nosso coração está morno? Será que nós estamos oscilando? Uma hora nós oramos, nos choramos, no outro dia nós fazemos as coisas que nós falamos que não iam fazer mais. Então, é uma análise, uma autoanálise para nós analisarmos a temperatura do nosso coração. Amém? Bom, a palavra do Senhor continua assim: assim porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, palavra dura do Senhor. Então, porque vocês não são quente nem frio, vocês estão em cima do muro, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou vomitar vocês da minha boca, porque eu não suporto morno na minha presença. Essa é a palavra que Jesus Cristo estava dando, dirigindo a igreja de Laodiceia, a palavra dura, mas necessária. Amém? Bom, segundo relatos, os hóspedes dos hotéis da região de Laodiceia até os dias de hoje dizem que a água encanada nos hotéis são inapropriadas para beber. Então elas, além de serem mornas, têm um gosto amargo, gerando até mesmo ânsias no simples fato de escovar os dentes. Então o relato de Cristo aqui é extremamente compreensível para essa igreja. Então até hoje, irmãos, naquela região, os hóspedes dos hotéis vão escovar o dente, já dá aquela vontade de vomitar, dá aquela ânsia, pela simples temperatura da água, e além de ela ser insalubre. Então, quando Cristo utiliza esta realidade de Laodiceia, eles sabiam que realmente era muito normal a pessoa que colocar algo morno na boca vai vomitar. Então é lógico que Jesus falando, assim como vocês não conseguem, vocês sentem ânsias da água da cidade de vocês, eu também sinto ânsia da mornidão de vocês. Tá bom? Então, primeiro, a conduta dos laodicenses aqui causava ânsias e repulsas em Cristo. Estavam servindo a dois senhores, sem saber que com isto haveriam de desagradar alguém, e no caso aqui eles estavam enjoando a Cristo. Esta é a palavra certa, eles estavam enjoando, causando ânsias em Cristo. Tá? Segundo, Laodiceia tinha tudo como relativo, nada era absoluto. Tá? Assim o pecado já não era visto como algo negro, algo ruim, algo desagradável. Se tornaram amigos do mundo. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Então, para uma cidade que estava acostumada com o relativismo, tudo pode ser explicado, tudo pode ser administrável, não é tudo bem assim, cada um olha com seus próprios olhos, um interpreta assim, o outro interpreta daquele jeito, sabe, aquela pessoa sempre relativa, irmãos. E esta era uma realidade muito forte pelos laodicenses. Só que Deus, ele não é relativo, ele é absoluto. Com Deus, a palavra de Deus, não existe meio termo. Então eles estavam acostumados a sempre dividir os seus prazeres, sempre a dividir as suas vontades com um, com dois, com três, mas não com Deus. Deus não era exclusivo para eles, Deus não era absoluto para eles. A palavra de Deus era negociável.
E para um Deus absoluto, a palavra dele não pode ser negociada com nada. Amém? Então, uma pessoa, característica de uma pessoa morna é essa questão de relativismo. A pessoa que relativiza tudo e não coloca Deus como absoluto, ela se torna uma pessoa morna. Mas a pessoa que caracteriza Deus como absoluto e a palavra de Deus dele, a palavra de Deus está acima de tudo na vida da pessoa, então a pessoa ela usa toda a sua força para agradar a Deus, para servir a Deus porque ele é absoluto, então a pessoa acaba ficando quente e agradando a Deus e desprezando as coisas do mundo. É isso que Deus quer de nós. Amém? Então, para vencer a mornidão, é necessário crer em Jesus e assim haverá motivos de sobra para sermos fervorosos, quentes de espírito. Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então o apóstolo Paulo reforçando aqui na carta aos Romanos para que nós sejamos quentes. Amém? As orações fervorosas também são essenciais, é isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 4:12. Saúda-os Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, quando nós temos essa vida de oração fervorosa, uma oração contínua, relacionamento com Deus intenso, é lógico que vai criar em nós um coração fervoroso, um coração quente. Isso faltava para os laodicenses. Não pode faltar para nós, irmãos. Lembre-se, essa é uma profecia para a igreja dos nossos dias hoje. E a igreja de hoje não ora, a igreja de hoje não lê a palavra. E é por isso que é uma igreja morna. Mas eu e você precisamos ser quentes. A palavra de Deus está na nossa mesa. A oração tem que estar na nossa boca todos os dias. Nós temos que nos relacionar com Deus. Só assim vamos quebrar esta mornidão e vamos ser quentes. Amém? Não é de se admirar que Paulo tenha ordenado que sua carta aos cristãos de Colosso fosse enviada também à igreja de Laodiceia. Essa parte aqui, Colossenses 4,16, o apóstolo Paulo diz assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, falando para os colossenses, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, lede a vós também. Então o apóstolo Paulo falando, isto que vocês estão lendo aí, a questão de vocês serem fervorosos, lê também para os laodicenses, porque eles estão precisando. Então, muito provavelmente o apóstolo Paulo sabia dessa característica de mornidão que a igreja de Laodiceia convivia. Tá bom? Então nós podemos dizer, diante dessa primeira reprimenda, que a igreja de Laodiceia havia perdido o vigor. Lembra-se lá da igreja de Éfeso. Éfeso trabalhava muito para Deus. Mas a principal crítica do Senhor é a respeito da sua falta de amor. Aquele primeiro amor havia se perdido, havia se esfriado. Então a causa deles estarem trabalhando foi perdida com o tempo. E quando a pessoa abandona o primeiro amor, a pessoa vai se tornando morna. Porque a sua característica principal é agradar a Deus. Mas quando a pessoa perde esse amor e começa a ficar morna, ela tende a começar a fazer as coisas de qualquer jeito, e o principal motivo não passa mais a ser Deus, mas coisas que estão à sua volta. Muitas vezes para agradar pessoas, mas não mais ao Senhor. Amém? Então a pessoa que perde o primeiro amor, muito provavelmente vai se caracterizar aqui em Laodiceia, uma igreja morna. Então, primeiro amor sempre tem que estar ativo, quente em nossos corações. E isso sempre através do Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, a palavra do Senhor continua assim. Como dizes, né, Jesus falava, vocês falam isso. Rico sou, eu estou enriquecido, de nada tenho falta. Olha que arrogância que os laodicenses tinham. Nós não precisamos de nada, nós somos ricos, nós somos prósperos, nós temos investimentos, nós temos grandes bancos, nós temos principais tribunais aqui. O que nós precisamos? É isso que os laodicenses falavam. E Jesus fala para eles, vocês falam isso, mas vocês não sabem que vocês não passam de um povo desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
Então Jesus ele pega todo a base dos laodicenses, no que eles se baseavam nos seus alicerces, e começa a abalar um por um. Então eles se gloriavam dos seus hospitais, eles se gloriavam da sua referência na moda, eles se gloriavam da oftalmologia, eles se gloriavam no seu dinheiro. Jesus falando, mas vocês têm tudo isso, é nisso que vocês estão se gloriando? Ah, povo, vocês não sabem que vocês não passam de um povo desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus ele descaracteriza tudo. Fala, vocês estão baseando o seu alicerce no lugar errado. Lembra aquela palavra, irmão? Jesus falou assim: é bem-aventurado aqueles que constroem a sua casa na rocha. Sopra o vento, passa a tempestade e ela continua de pé. Os laodicenses estavam fazendo ao contrário, estavam alicerçando a sua casa na areia, porque a riqueza deles era areia, a oftalmologia deles, areia, a parte de têxtil deles, areia, os investimentos, areia. Todo o alicerce deles estava na areia, e lógico que ia desabar tudo. Jesus ele estava querendo algo. Eu sou a rocha, então mude o seu alicerce. Não se alicerce mais naquilo que vocês acham que não sentem falta de nada. Se alicerce em mim. É isso que Jesus vai caracterizar agora essa reprimenda. Vamos lá. Primeiro aqui, e não sabes que é desgraçado, miserável e pobre. No terremoto que atingiu a região de Laodiceia, lá no ano 17 d.C., assim como aconteceu em Sardes e Filadélfia, destruiu boa parte da cidade. Nós vimos que Sardes e Filadélfia eles aceitaram investimentos do Império Romano para a reconstrução. A cidade foi destruída, Laodiceia, Sardes, e eles aceitaram esses investimentos do Império Romano para que a cidade fosse reconstruída. Entretanto, Laodiceia, quando aconteceu esse evento e eles também foram afetados, ao contrário de Sardes e Filadélfia, Laodiceia não aceitou esse tipo de investimento. Os próprios moradores que contavam com pessoas muito ricas, elas financiaram a reconstrução e diziam que não precisava da ajuda do Império, mas eram espiritualmente pobres. Então o terremoto atingiu a cidade, Sardes e Filadélfia falou, opa, se o Império quer nos reconstruir, nós vamos aceitar. Aí o Império falou, vamos reconstruir Laodiceia também. Mas os laodicenses, eles eram arrogantes, irmãos. E como tinha pessoas muito ricas investindo na cidade, eles falaram assim, nós não precisamos do dinheiro do Império. Nós temos dinheiro para reconstruir a cidade. Então você já consegue medir o nível de arrogância daquele povo. Eles não aceitavam a ajuda de ninguém, só deles mesmos. Porque eles se achavam poderosos financeiramente. É por isso que Jesus fala, e vocês dizem, tá? Bom, segundo, Jesus fala assim, e não sabes que és cego. Então os laodicenses produziam colírios de alta qualidade, além de ter a mais importante universidade de oftalmologia da época, mas eram espiritualmente cegos. Então primeiro eles reconstruíram toda a cidade com o seu dinheiro, mas espiritualmente eram extremamente pobres. Aí os laodicenses se gloriavam da sua referência oftalmológica, nos cuidados dos olhos das pessoas. Era a principal tecnologia na época, o principal hospital de oftalmologia da época de medicina era lá em Laodiceia. Então eles se orgulhavam disso. Nossa, nós temos o melhor hospital de oftalmologia. Jesus fala, vocês têm? Vocês não passam de um povo cego. Então olha, Jesus fala, desmontando a estrutura dos laodicenses, mostrando realmente que eles estavam colocando a sua confiança no lugar errado, tá? Terceiro, Jesus fala, e vocês não sabem que vocês são nu. Os laodicenses produziam excelentes, está escrito aqui errado, irmãos, vestimentas de lã negra de alta qualidade. Como foi dito lá no início, Laodiceia era considerada a capital da moda da época, ao lado de Roma. Então eles se orgulhavam disso. E Jesus olha para eles e fala, vocês estão se orgulhando porque vocês são referência na moda? Vocês vestem as pessoas com a melhor roupa? Vocês não passam de um povo nu. Espiritualmente, irmãos, eles estavam nu. Então Jesus estava descaracterizando tudo. Então, analisando esse fato,
nós entendemos essa reprimenda aqui do Senhor Jesus a respeito da arrogância dos laodicenses. Os laodicenses, eles se esqueceram do Espírito e ficaram vislumbrados com a carne. A igreja de Laodiceia, ela era independente, presunçosa e segura de si. Enquanto alimentava essa atitude, o seu poder espiritual esse poder se deteriorava, e sua riqueza material e estatísticas impressionantes não passavam de mortalhas para um cadáver em decomposição. Amém? Então tudo que eles tinham não passava de nada, na verdade. Para Cristo, irmãos, isso daí não passava de nada. Cristo ele está interessado num povo que seja rico espiritualmente, que espiritualmente seja um povo que vê, que espiritualmente seja um povo vestido pelas vestes brancas, tá? E se a nossa confiança está no nosso dinheiro, nós somos pobres, na verdade. Se a nossa confiança está nos médicos, nós somos cegos. Se a nossa confiança está nas nossas roupas, está naquilo que nós temos, vestimos, nós somos um povo nu. Para Jesus é isso. Porque Jesus quer que nós venhamos a nos alicerçar na rocha, alicerçarmos nele, para que nós sejamos um povo que vê, um povo vestido e um povo rico. Amém? Bom, essas são as reprimendas e acusações. Reprimendas fortes, né, irmãos? Mas eram necessárias. Era um povo arrogante, um povo... E lembre-se, a característica da igreja de hoje. Será que nós estamos depositando? Será que o nosso alicerce está no lugar certo ou no lugar errado? É isso que nós devemos analisar. Amém? Vamos então para a exortação ou admoestação. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 a 20. Bom, o Senhor tem um remédio para os laodicenses precisavam. Então tudo isso que os laodicenses tinham, e Jesus fala, vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são nu. Jesus tinha o remédio. Então começa a exortação. Jesus vai começar a dar o caminho para eles alicerçarem sua estrutura na rocha. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Então Jesus fala, vocês são um povo pobre, por causa daquilo que eu expliquei para vocês. Mas vocês querem ser um povo rico, então eu vou aconselhar vocês. Compre de mim ouro provado no fogo e vocês vão se tornar um povo rico. Então, Cristo revela a verdadeira riqueza que o cristão deve buscar. As obras que fazemos para o reino de Deus será provado pelo fogo. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 12 a 15. Diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Tá? Então as nossas obras, o apóstolo Paulo demonstra aqui, que será aprovada pelo fogo. Tá? Os laodicenses, eles não possuíam obras dignas, e para isto precisavam começar a investir em suas vidas espirituais, produzindo frutos dignos de arrependimento. Bom, a Bíblia nos ensina como devemos agir para comprar ouro. O apóstolo Paulo dá essa receita lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Acompanhe comigo essa leitura. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. O apóstolo Paulo falando que as riquezas são incertas, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em suas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Esta é a receita para que nós venhamos a comprar ouro provado.
tá? Outro ponto é que constantemente a nossa fé será provada. E se formos aprovados nas perseguições do dia a dia, com certeza nós teremos ouro provado no fogo naquele dia. 1 Pedro 1,7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Quer ser um povo rico, irmãos? Compre ouro provado no fogo. Compre o ouro provado lá do Senhor. As riquezas que vêm dele. Não são riquezas do mundo, não é riqueza do seu trabalho, não é riqueza de investimentos na bolsa de valores, não. A riqueza verdadeira é aquela que nós ganhamos da parte de Deus. Pregue o Evangelho, ganhe almas para o reino, ensine, exerça o seu ministério com todo o coração, e você terá ouro provado. Amém? A palavra do Senhor continua assim: e vestidos brancos para que te vistas e não pareça a vergonha da tua nudez. Então um povo que se achava que eram vestidos, o Senhor vai falar agora: se vocês querem ser um povo vestido de verdade, façam o seguinte. A nudez, ela representa derrota e humilhação, tá? Então Laodiceia, ela precisava de vestes brancas da justiça e da graça de Deus. É isso que era o desejo de Cristo para os laodicenses. Na salvação, a justiça de Cristo, ela é imputada, ou seja, ela é depositada na conta de quem crê, tá? Nós não temos nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Nós aceitamos a Cristo, tá? E a salvação, ela é automaticamente depositada em nossa conta. Nós recebemos isso de graça. Nada que nós não temos que fazer nada para receber isso. É só aceitar a Cristo, descer as águas do batismo e nós somos salvos. A santificação, ela é comunicada, de modo a fazer parte do caráter e conduta do cristão. Agora, a justificação, irmãos, isso depende de nós. Nós temos que colocar esta realidade em nossas vidas. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz, e graças ao sangue do Cordeiro nós somos salvos. Isso é graça, tá? Santificação é a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, e isso nós temos que ter desejo de que aconteça em nossas vidas. A santificação é um processo, e ela acontece em todos os dias das nossas vidas até Deus definir o fim dela, até Deus estabelecer que nossos dias terminou aqui na terra. Até esse dia determinado por Deus, a santificação tem que fazer parte das nossas vidas. E se nós rejeitarmos esse processo que deve ser comunicado a nós, nós vamos sofrer consequências sérias e perder a salvação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Então, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, aqueles que estiverem com os seus corações corrompidos, ou seja, aqueles que rejeitam a santificação e sem a justiça de Cristo, eles vão ser achados nu, ficarão de fora do reino celestial. Então, aqueles que rejeitaram a salvação, aqueles que rejeitaram a santificação, aceitei a Cristo, mas recuso ser usado pelo Espírito Santo, eu recuso passar pelo processo do Espírito Santo, eu não quero santificação para mim, vão ser um povo achado nu aqui na terra, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 2 a 3 diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é a do céu, se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Então esta palavra aqui reforça bem esta ideia que nós lemos. Amém? E depois vocês leiam com calma Mateus capítulo 22, do 1 ao 14, é uma leitura um pouco mais extensa. Quando vocês tiverem um tempinho ali, pegue essa sessão e leiam com calma. Amém? Bom, vamos continuar aqui, irmãos. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Bom, o remédio produzido por Laodiceia não adiantava nada em se tratando do reino de Deus. Os cristãos de Laodiceia estavam cegos para a realidade. Eles viviam na ilusão, e um dos indicativos de crescimento da igreja é o aumento da sua visão espiritual, tá?
Então, para uma igreja crescer, para uma igreja que quer agradar a Cristo, ela precisa ser uma igreja que enxergue, tá? E a igreja de Laodiceia era uma igreja cega, porque confiavam nos seus próprios recursos. E Jesus falando: se vocês querem ser uma igreja que enxergue, então vocês devem ungir os teus olhos com colírio, tá? Segunda Pedro, segundo livro de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de 5 a 9, diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estais de conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há estas coisas, ele é cego, nada vendo ao longe, e havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, palavras também aqui do apóstolo Pedro, falando realmente das pessoas que rejeitam as coisas de Deus, se tornam pessoas cegas, e é isso que aconteciam em Laodiceia, tá? Bom, essas pessoas estavam cegas por si mesmas e não conseguiam ver que o Senhor encontrava-se à porta da igreja, porque nós vamos ver daqui a pouco aqui que ele fala: eis que estou à porta e bato. Mas para uma igreja cega, irmãos, o Senhor está à porta e batendo, eles não ouviam, eles não viam, eles não percebiam, tá? Então eles estavam cegas para as oportunidades ao seu redor, tá? Então a solução era aplicar sobre os teus olhos o unguento ou o colírio celestial. Quando nos sujeitamos ao seu tratamento e cultivamos esses hábitos saudáveis na vida espiritual, a vida se torna-se cada vez mais aguçada. Nós podemos ver mais com exatidão, mais ao longe. Amém? Bom, a palavra do Senhor continua: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o desejo de Jesus Cristo era que os laodicenses, ou que a igreja hoje dos nossos dias, mudem esse comportamento, e que o seu alicerce pare de ser as coisas do mundo, mas passem a ser agora as coisas de Deus, tá? Para que nós venhamos a ser um povo realmente rico, um povo que enxerga e um povo vestido para a glória de Deus. Amém? Bom, neste momento Deus demonstra que Ele aplica disciplina. Isto é um sinal autêntico da nossa filiação divina e do amor de Deus para conosco, tá? Leiam depois Provérbios capítulo 3, versículo de 11 a 12, vai falar um pouco dessa disciplina de Deus, tá? Isso demonstra que Deus via os laodicenses ainda como filhos. Havia esperança ainda para os laodicenses, há esperança ainda para a igreja dos nossos dias. E como filhos, eles precisavam aceitar a disciplina e se arrepender. Leiam depois essa questão em Hebreus 12, de 5 a 6, vocês vão entender melhor, tá? Deus permite que as igrejas passem por tempos de tribulação, a fim de que se transformem no que Ele tem preparado para elas. A pandemia hoje é um tempo de tribulação. E Deus, Ele permite que esses tempos venham sobre a igreja, para que a igreja analise a sua realidade e perceba que elas precisam mudar algumas coisas. Talvez muitas pessoas, irmãos, colocaram o seu alicerce nas coisas do mundo. E quando veio essa pandemia, eles perceberam que o alicerce deles estava no lugar errado. Que eles construíram a sua casa no lugar errado. E essa pandemia ajudou muitas pessoas a mudar a sua construção para a rocha. Porque eles achavam que estavam no lugar seguro, mas eles perderam tudo. E agora eles perceberam que o lugar seguro, na verdade, não é nas coisas dessa terra. Não é no meu trabalho, não é na economia do Brasil, não é na estabilidade do governo, não. A minha segurança está em Jesus Cristo. E se a minha casa, se a minha edificação estiver construída nele, eu terei segurança. Então o Senhor permite que este mundo muitas vezes seja um abalado, para que starte em nós essa questão. E nós venhamos a perceber que Ele é a nossa segurança. Amém? Então nunca questione Deus a respeito por que Deus permitiu que essa pandemia atingisse o mundo. Irmãos, ela é necessária para nós muitas vezes.
para que nós venhamos a mudar o nosso comportamento. Assim como Laodiceia precisava mudar, assim como a igreja de hoje precisa mudar, e assim como nós precisamos mudar muitas vezes. Então a igreja de Laodiceia, ela deveria se arrepender do seu orgulho e se humilhar diante do Senhor. Elas precisavam reavivar o dom de Deus que habitava nela. É isso que vai falar o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,6. Amém, irmãos? Quem tiver algum comentário ou tiver alguma dúvida, escreva no comentário do YouTube ou até no site da Iavé, www.iavé.com.br/ebd. Ali você escreve a pergunta ou o que vocês querem acrescentar, algum ponto que vocês não entenderam. Aí vocês deixam uma pergunta lá que a gente responde. Amém? Bom, vamos continuar com a exortação aqui. Eu quero colocar para vocês agora, irmãos, que nós vamos entrar agora na fase final da aula, o quanto Laodiceia e o tempo na igreja de hoje, que é a profecia da igreja dos nossos dias hoje, eu quero demonstrar aqui nesse slide o quanto Jesus Cristo está próximo de voltar. Quando nós fomos em Éfeso, tem essa palavra lá em Apocalipse 2,5: arrepende-te, senão venho a ti. Lá em Esmirna, em Apocalipse 2,10, a palavra do Senhor diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Lá em Pérgamo, em Apocalipse 2,16, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Então olhe como a aproximação da volta do Senhor Jesus começa a se aproximar com o passar dos séculos nas igrejas, tá? Lá em Tiatira, em Apocalipse 2,25, conservai o que tendes até que eu venha. Lá em Sardes, em Apocalipse 3,3, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Em Filadélfia, em Apocalipse 3,11, diz assim: venho sem demora. E em Laodiceia, Apocalipse 3,20, a famosa palavra de Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato. Agora ele já chegou, irmãos. Ele já está à porta. A característica da igreja dos nossos dias hoje é que Jesus Cristo ele já chegou, ele está à porta, ele está batendo. Tá? A volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. Amém? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então a característica de Laodiceia é muito forte nessa questão. Então no Oriente Médio existia apenas duas situações onde as pessoas batiam na porta: um ladrão e uma pessoa. Então no contexto do Oriente Médio, quando a pessoa falava assim, eis que tem uma pessoa batendo na porta, a cultura da época já caracterizava: opa, ou é uma pessoa que quer entrar ou um ladrão. O ladrão para se certificar que a casa estava vazia. Então o ladrão batia, se ninguém respondia, o ladrão arrombava e entrava. Ou uma pessoa para anunciar que algo sério estava acontecendo do lado de fora. Então quando a pessoa dentro de casa ouvia essa batida, opa, algo grave está acontecendo para uma pessoa bater. Algo grave está acontecendo. Ou é um ladrão querendo se certificar que a casa está vazia. Tá? Então, essa característica de Jesus Cristo estar batendo na porta é porque algo muito sério está acontecendo, está prestes a acontecer. E demonstra que Jesus Cristo tem pressa para entrar nesta casa, para que esta coisa séria que está prestes a acontecer não impacte esta família. É por isso que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Acordem, algo vai acontecer. Eu estou na porta batendo, eu estou anunciando algo grave que está para acontecer. Abram a porta para mim. Então, quando era alguma visita, existia um anúncio, e pela voz da dona da casa sabia quem estava querendo entrar. Jesus ele não estava anunciando nada. Jesus ele estava batendo na porta. Isso quer dizer uma coisa boa e outra ruim. Qual é a coisa boa? É bom porque Jesus está batendo, irmãos. Sempre quando Jesus está batendo na nossa porta, é algo bom. Porque é o Senhor quem está querendo entrar. E a ruim? É ruim porque Jesus está do lado de fora. Não deixe Jesus batendo na sua porta. Quando você ouvir a batida,
não deixa ele esperando, irmãos. Se você um dia ouvir a batida de Jesus Cristo na porta do seu coração, abra a porta imediatamente para ele. Porque a melhor opção que nós temos é deixar ele entrar. Nunca nós devemos deixar ele do lado de fora. Porque quando ele está do lado de fora, a nossa vida não vai para frente. Mas quando nós deixamos ele entrar, a nossa vida é mudada completamente. É isso que os laodicenses precisavam, irmãos. Abrir a porta para Jesus Cristo. Muitos abriram, muitos deixaram ele entrar. Muitos rejeitaram a batida dele. E rejeitam até hoje. Amém? Bom, então essa foi a exortação. Esta é a receita que Jesus deu aos laodicenses da igreja dos nossos dias para mudar a atitude. E qual é o galardão para uma igreja que aceita esta exortação? Qual é o galardão para a pessoa que abre a porta para Jesus entrar? Apocalipse capítulo 3, versículo 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Bom, o vencedor participará da maior glória possível a um filho de Deus. Participar da posição do próprio Jesus. E note que o que mais precisamos, o mais precioso galardão foi designado a esta igreja, a esta carta. Então, para a pessoa que abre a porta do seu coração para Jesus Cristo entrar, tem esse galardão glorioso, que se assente comigo no meu trono. Por quê? Aqueles que se manterem fiéis a um ambiente como esse ambiente de mornidão, este povo ele demonstra que de fato amam a Deus e estão dispostos a estar com Ele e viver com Ele. Nós precisamos renunciar, irmãos, à infinidade de recursos e distrações que o mundo tem nos oferecido. A oscilação, esta mornidão, ela acontece porque nós estamos vislumbrados com o que o mundo tem nos oferecido. Tem muita distração hoje, irmãos. Muitas coisas que nos tiram o foco da palavra de Deus. E para um povo que rejeita as coisas do mundo e acabam sendo um povo fervoroso na presença de Deus, rejeitando tudo que o mundo pode nos oferecer, este é o galardão que esse povo vai receber. Vale a pena, não vale, irmãos? Mas será que nós estamos nos santificando e aproveitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado? Será que Salmos 51:10, o salmo de arrependimento de Davi, está acontecendo em nós também? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Será que o desejo do nosso coração é esse? Como Davi teve aqui no Salmo 51? Será que é o desejo que nós queremos ter também? Será que esta é a oração que nós estamos falando para Deus? Que o Senhor criar em nós um coração puro, um coração agradável, que a nossa fé, que o nosso espírito seja renovado? Ou nós estamos acostumados com o que o mundo tem nos oferecido e nós aceitamos a mornidão? Ficamos oscilando e achamos que isso não vai ter consequência nenhuma. É para se pensar. Amém? Bom, este é o galardão para esta igreja, esse é o galardão para o povo que não aceita as coisas do mundo e não divide Deus com nada. Deus ele não aceita ser dividido. Deus ele é o Senhor e a sua posição sempre deve ser o primeiro lugar das nossas vidas. Amém? Bom, irmãos, nós estamos encerrando os nossos estudos a respeito das 7 igrejas e nós vimos estas 7 igrejas aqui, tá? Essa igreja que caracterizava na época, que existiam simultaneamente, o comportamento simultâneo, e que Jesus utiliza esse comportamento para profetizar a igreja dos séculos, como o passar dos séculos, o comportamento da igreja que se predominou, tá? A igreja de Éfeso, aquela igreja que durou até o ano 100, aquela igreja que trabalhava bastante, mas deixou que o primeiro amor ficasse de lado. A igreja de Esmirna, que até o decreto de Constantino passou por aquele intensa perseguição, onde cristãos foram martirizados, mortos, não rejeitaram a palavra de Deus, e coloquei como a igreja coroada por causa disso. Tem a igreja de Pérgamo,
que depois dessa intensa perseguição deixou que o paganismo, que as coisas erradas entrassem dentro da igreja e corrompesse o seio da igreja. Da igreja de Tiatira, que durante esse período da história até o século XV deu continuidade a este legalismo de deixar que o paganismo, que deixar as falsas doutrinas penetrassem na igreja e que a igreja continuasse ainda mais corrupta. Tem a igreja de Sardes, irmãos, que foi a igreja que marcou até o século XVIII, o período da igreja fraca, que precisava de um reavivamento. E por quando, neste período, Martinho Lutero ele percebe que a igreja precisava ser reavivada e se inicia a ser o protestantismo, ou a igreja protestante. Tem a igreja de Filadélfia, que foi a igreja que foi reavivada, e eu coloquei a igreja fiel aqui, e que foi caracterizada ali no século XIX, uma igreja que voltou às origens da época apostólica. E tem a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias hoje, que se oscila demais, que divide o seu tempo com o mundo e com Deus. E esta divisão, Deus não aceita. E é por isso que eu coloquei aqui como uma igreja insensata. Amém? Todos aqueles que querem dividir Deus com outras coisas não passa de uma pessoa insensata, porque Deus não se divide com ninguém. Deus é o primeiro em nossas vidas. Amém? Bom, irmãos, espero que vocês tenham gostado dos estudos das 7 igrejas. E eu espero vocês até a próxima aula, quando nós vamos definir nossas linhas teológicas e nós vamos entrar no capítulo 4 de Apocalipse. Amém? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam no comentário que nós vamos responder todos eles. Vamos orar para nós encerrarmos? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, ó Deus, pela tua presença. Te agradecemos pela tua fidelidade, ó Deus. Esteja conosco, Pai, em todo momento. Nós queremos a cada dia mais aprender da tua palavra, dedicar o nosso tempo ao Senhor e fazer que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas. Senhor, nos perdoe se nós estamos querendo dividir o Senhor com outras coisas, porque nós não queremos ser um povo de um coração morno, mas nós queremos ser uma igreja quente, com um coração fervoroso, com um primeiro amor ativo em nossas vidas. Eu te agradeço, ó Pai, cuida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a próxima aula, na aula 10, quando nós vamos definir as linhas teológicas, se Deus quiser. Amém.